Saudações humanas, aqui é a Angel. Voltei depois de muito tempo sem postar nesse canal. Eu tive alguns motivos para ter me afastado disso de criar conteúdo, mas vou falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro é que eu manifestei uma coisa na minha vida que eu não estava esperando necessariamente, por isso que eu sempre falo para vocês, e quando vocês forem manifestar alguma coisa, que seja o mais específico possível, porque senão acaba acontecendo de uma maneira que você não estava esperando exatamente. Que é que eu tava na minha cabeça que eu queria ter alguma estabilidade financeira. E porque tá muito difícil isso de ter muitos altos e baixos quando se tratava de dinheiro. E daí acabou que eu manifestei passar num concurso público que eu tinha feito há algum tempo atrás. E não era exatamente o que eu tava querendo naquele momento, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque agora eu tô podendo focar em várias coisas que eu queria ter feito há muito tempo atrás, fazer outros tipos de curso relacionado a, a isso de medicina holística, que nem eu tô para começar a fazer um curso agora de medicina da floresta, que vocês sabem que eu consagro a ayahuasca há algum tempo e agora eu tô tendo a oportunidade de fazer esse curso finalmente, algo que eu não poderia, que eu não consegui fazer antes por questões financeiras, né? Então, por mais que não tenha sido exatamente o que eu queria, tá me ajudando em vários aspectos. E manifestação é isso, né? Às vezes você manifesta algo que você não estava querendo especificamente, mas era exatamente o que você precisava. E só que acho que qualquer pessoa que trabalha pela Matrix sabe o quanto isso consome a gente, consome muitas horas do nosso dia. Então, eu passei um ano muito confuso para entender o que que aquilo queria dizer na minha vida, o que que aquilo estava me trazendo, o que poderia me trazer, enfim. E eu ainda tô meio nesse processo, tô muito melhor, obviamente. Eu entendi por que que aconteceu e qual tá sendo o lado positivo, mas também entendi o negativo e abriu muito os meus olhos para muitas coisas sobre a Matrix, que inclusive eu quero trazer no canal. Tanto que meu próximo conteúdo mais complexo vai ser sobre a Matrix. Quem me acompanhava no Instagram, acho que já sabe um pouco, porque eu fiz alguns posts sobre isso no ano retrasado, eu acho, ano passado ainda. No TikTok também falava bastante sobre isso, os vídeos que mais viralizavam era falando sobre Matrix, mas eu nunca trouxe isso pro canal. Eu acho que agora eu tenho muito mais propriedade pra falar sobre isso, então é algo que eu quero trazer. É, algo que me fez me afastar um pouco também da criação de conteúdo na internet foi que eu comecei a falar sobre shifting de realidade, e isso trouxe um público muito jovem pro meu canal, tanto no TikTok quanto aqui pro YouTube. Coisa que eu sou muito agradecida, porque realmente veio muita gente. Mas ao mesmo tempo, eu senti que era um público muito delicado, que passa por questões de saúde mentais seríssimas e que se apoiam, né, na ideia desse shifting de realidade para conseguir fugir um pouco da própria realidade. Isso pra mim é uma questão muito séria, porque eu nunca comecei esse canal pra fazer as pessoas fugirem da realidade. Pra mim, espiritualidade de verdade é algo que faz você aprender a lidar com a sua própria realidade, a lidar consigo mesmo, né, a se curar. Infelizmente, o público do shifting não é um público que tá muito aberto a isso ainda. Eu espero poder mudar um pouco a concepção de vocês, porque pra mim o shifting de realidade é uma pequena parcela de um universo muito grande do que é a espiritualidade. Tanto que quem me acompanhava no TikTok sabe que eu parei de fazer shifting de realidade porque não via mais muito sentido. Eu ainda tenho algumas experiências espontâneas, porque isso pra mim foi muito espontâneo, né? Não foi algo que eu busquei necessariamente, mas conscientemente eu não faço mais porque pra mim não vejo sentido. Principalmente depois desse ano, que foi um ano pra mim de muito ancoramento, de muito colocar os pés no chão, entender o que a espiritualidade tá me trazendo.
através da minha realidade, através dos símbolos, através do que acontece. E para isso a gente precisa estar muito presente onde a gente está. E eu não acho que a gente está encarnado aqui à toa. Eu já falei para vocês que eu acredito que a gente escolheu estar aqui, então eu não quero passar a ideia de que a gente tenha que fugir dessa realidade, que a gente está aprisionado, que aqui é uma vida perdida, que a gente tá, tipo, sei lá, perdendo tempo aqui porque a gente não tá, a gente veio pra cá porque a gente escolheu estar aqui e porque a alma viu um sentido nessa experiência. A gente tá aqui pra experienciar essa realidade. E eu espero que eu possa mudar um pouco a percepção das pessoas sobre esse assunto. Então eu não vou parar de falar sobre shift, mas eu quero que vocês abram a mente, principalmente quem entrou recentemente no canal, depois que eu comecei a falar sobre isso, porque eu não vou falar sobre shift da maneira que vocês veem as pessoas falando geralmente, né? Porque pra mim shifting está dentro de um contexto da multidimensionalidade. Eu quero muito mais, muito mesmo, trazer o shifting aliado à cura do ser, aliado a como a gente pode manifestar uma saúde mental melhor. E manifestar a realidade que a gente tanto sonha, que é algo que eu estou, tipo, nesse caminho há muitos anos e tem me surpreendido muito, porque uma coisa que eu tenho experienciado é que realmente a gente não tem o controle de nada, a gente não veio pra cá pra ter o controle das coisas. A gente veio pra ser surpreendido, porque senão a gente não estaria aqui, né? A gente teria ficado como fonte criadora mesmo e naquele estado de pura energia. E não foi isso que a gente se propôs a estar aqui. Então, muitos das minhas ideias sobre manifestação também se amplificaram muito nesse último ano. Sobre lei da Assunção, sobre isso de manifestar mesmo. E vou trazer isso pra vocês aqui também. Não que eu esteja discordando das coisas que eu falava antes. Aquilo tudo eu ainda concordo. Mas com certeza eu senti que a minha visão ela foi muito ampliada. Eu acho que eu voltei muito pra minha época good vibes, porque eu acho, não sei se vocês perceberam isso, mas no começo do canal eu tinha. Eu acho que todo mundo que entra na espiritualidade também entra muito nessa área meio good vibes, né? Daí, depois eu comecei a pegar um ranço disso, porque eu sempre fui muito militante também. Então, eu sempre entendi muito sobre consciência de classe e opressão do sistema, esse tipo de coisa, e eu acho que agora eu finalmente consegui aliar as duas coisas de uma maneira que me trouxesse paz e que também não tirasse meu poder pessoal. Eu acho que isso é muito importante. Então, com certeza eu vou trazer esses assuntos de forma muito mais empática e ampliando muito mais a perspectiva. Mas eu acho que é isso, gente. Só vim dar sinal de vida, explicar porque eu sumi, falar que eu vou voltar, que eu vou trazer outros assuntos a partir de agora, que obviamente eu vou falar sobre o que eu costumava falar também. Se bem que assim, gente, a minha playlist sobre multidimensionalidade, ela tá muito bem explicada. Aquilo é base de tudo. Se você não entender aquilo, vai ficar muito difícil entender outras coisas que eu vou falar. Então, eu recomendo muito que vocês assistam a playlist que já tem no canal, do começo ao fim. E a partir disso, podem destrinchar em outras dúvidas que eu pretendo fazer vídeos mais pra frente também. Mas como eu falei, o próximo assunto que eu vou falar vai ser sobre Matrix, porque eu acho muito importante nesse momento planetário a gente entender o que que é a Matrix, porque existe muito vitimismo quando você fala sobre esse assunto, e eu não quero trazer isso de um ponto de vista vitimista, eu quero trazer de um ponto que você possa recuperar seu poder pessoal e perceber a Matrix de outra forma. Aquele TikTok que eu tinha não tá mais funcionando porque eu perdi o acesso ao e-mail que estava vinculado àquele TikTok.
Mas eu acho que isso foi bom porque eu já não tava mais sensuando com a forma que eu fazia aqueles vídeos, então vou começar uma conta do zero, que eu vou deixar aí embaixo. Aí quem quiser me seguir lá, porque lá é muito mais fácil de postar pra mim do que o YouTube. Porque o YouTube eu tenho que editar vídeo, demora mais um pouco, são vídeos mais longos. No TikTok não, grava lá do aplicativo mesmo, daí logo já posta, é muito mais fácil. Por isso que eu postava tanto no TikTok. No YouTube eu vou deixar pra coisas mais complexas mesmo. Então, quem quiser me seguir lá, é só ir lá.